1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espere por mim. Diz assim o verso 1: Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia, Saul reteve, não lhe permitindo voltar para a casa do seu pai. Então, Jonatas fez uma aliança com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e peça para o Senhor falar com você nessa noite. Peça para o Espírito Santo falar com você. Quero que você abra os seus lábios, querido, e peça para o Senhor. Diga a Ele que você está aberto para ouvir a voz dEle. Diga que você está aberto para receber daquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor já tem ministrado em cada vida, em cada coração. E eu oro nessa hora e te peço que a tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que ela venha até a divisão da alma e do espírito, ela penetre nessa noite, nos transformando, nos restaurando, traz respostas, Espírito Santo, aquele que chegou aqui buscando do Senhor uma resposta, uma direção, toda obra maligna, tudo aquilo que vem para atrapalhar o teu mover, eu neutralizo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda preocupação, todo cansaço, todo sono, eu neutralizo agora, em nome de Jesus, e coloco as nossas mentes, Senhor, cativas à obediência de Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Você pode dizer aí no seu lugar e pedir, fala comigo, Senhor. Você pode pedir aí no seu lugar, fala, eu quero te ouvir, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei, mas fala comigo, me marca com a tua presença, me marca, Espírito Santo, a começar de mim, que todos nós possamos ser marcados e transformados pela tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Somente aqueles que creem, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar aí no seu lugar, querido. Hoje eu quero ministrar para você a respeito da aliança entre Jonatas e Davi, sobre o impacto dessa aliança na vida deles, sobre o impacto do que essa palavra tem para ensinar nas nossas vidas também. Nós estamos nesse mês de março, que é o mês da aliança, é o mês onde nós temos sido ministrados pelo Espírito Santo a respeito desse entendimento da importância de termos alianças, de estabelecermos alianças, de honrarmos alianças. E para que você possa entender um pouquinho dessa história, quero tentar situar você aí no que estava acontecendo aqui até onde nós lemos. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, que se tornou realmente um povo, eles começaram a olhar para os outros povos em volta deles, e eles começaram a perceber que aqueles povos, eles tinham reis que governavam sobre eles. E aí eles começaram a olhar e acharam aquilo interessante, e eles quiseram também ter um rei para eles, alguém que governasse. Isso aí você pode ler no capítulo 10 aí de 1 Samuel, você pode ver essa história. E eles tiveram esse desejo de ter também um rei para eles. Eles ainda não haviam tido a compreensão de que nós só precisamos ter um único rei, que é o Senhor. De que nós não temos necessidade de termos na nossa vida outros reis. Às vezes, por perdermos esse entendimento, nós começamos a levantar reis na nossa vida. E o nosso trabalho começa a se tornar um reino. E aí você vive escravo daquilo. E aí a sua família, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, aquela pessoa que você ama, pode se tornar um rei
você e você começar a viver em função dela. E aí tantas situações, às vezes nós transformamos em rei um pastor, um líder. E nós vemos até alguns líderes ensinando essa mentalidade, gerando essa cultura de serem idolatrados, de serem venerados. Mas aquele povo tinha perdido o foco, assim como nós corremos o risco na nossa vida de perdermos o foco, esse entendimento. Eu só preciso ter um rei sobre a minha vida, e o nome dele é Jesus. Eu não preciso ter homens. Eu não falo no sentido de lideranças eclesiásticas. Eu falo no sentido de governo. Eu falo no sentido de comando. Eu sou o apóstolo dessa igreja, mas quem manda nessa igreja é Jesus. Não existe uma parceria onde eu lidere junto com ele, não. E todas as vezes eu digo para ele: Senhor, se for para eu ir, sem o Senhor eu nem vou. O Senhor nem deixa eu ir. E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos ter esse entendimento, que aquele povo, eles perderam esse foco. E aí Deus, naquele momento, isso você pode ler lá a partir do capítulo 10, você vai ver Deus tendo um sentimento de rejeição. O profeta que comandava aquele povo, que liderava aquele povo, era o profeta Samuel. Ele se sentiu rejeitado pelo povo precisar de um rei, e ele foi consultar o Senhor. Deus falou para ele: não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E aí então, Deus, ele levantou um rei. O povo queria um rei, Deus deu um rei para eles. Sabe que às vezes Deus nos dá o que nós pedimos, de tanta gente pedir. Sabia que existe a vontade de Deus, teologicamente falando, ela se manifesta de três formas. Existe a vontade perfeita de Deus, está lá em Romanos 12, 2. Sabe aquela que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? É aquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida, para a sua vida, e ponto final. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas existe a vontade circunstancial, que é quando Deus ele tem um plano para você, Deus ele tem um projeto para a sua vida, mas de repente você deu um passo numa direção errada. Já viveu essa situação? Aí você deu aquele passo: o que eu fiz na minha vida agora? E aí então, nós começamos a entender Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a vontade circunstancial de Deus. Eu errei, e aí eu me arrependi, e aí então ele transforma aquilo que seria maldição, ele transforma em bênção. É a vontade circunstancial de Deus. E existe a vontade permissiva. É aquela que você pede tanto, que você insiste tanto em alguma coisa, Deus fala: tá bom, você quer? Eu vou te dar. Não quer dizer que isso seja o melhor para você, mas você está pedindo tanto. Tem gente que a oração é sempre a mesma. Tem gente que o pedido é sempre: eu quero isso, isso. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. O pai e a mãe dá aquilo que o filho pede para parar de chorar um pouco, né? Dá aquilo, deixa em paz. E às vezes Deus faz isso conosco. Essa é a vontade permissiva de Deus. Às vezes Ele deixa e dá. Não era o que Ele queria para você, não era o melhor que Ele tinha reservado para você, não era a vontade perfeita, boa e agradável que Ele tinha, mas você pediu tanto que Ele te deu. E aquele povo viveu essa experiência, de tanto eles pedirem, de tanto eles desejarem um rei. Deus deu para eles um rei que se chamava Saul. E aquele rei, ele foi um rei que não teve o seu coração voltado para Deus. Você vê como às vezes você pode pedir um namorado, uma namorada, você está solteiro, e aí você pede tanto, às vezes até escolhe a pessoa, tem que ser aqui.
quando vem uma tribulação. Deus deixou. Você não queria. E aquele rei que foi levantado, Saul, era um rei que não amava a Deus. Era um rei que não queria servir a Deus. Que na primeira oportunidade que ele teve de colocar a Deus em primeiro lugar, ele desobedeceu a Deus se achando que ele tinha mais autoridade que Deus. E aí se você for um pouquinho mais para frente, 1 Samuel 16, você vai ver que Deus ele rejeitou Saul. E então ele decidiu levantar um novo rei. E aí ele escolheu Davi. Diga comigo, Davi. E aí ele escolheu Davi para ser o novo rei. Mas imagina comigo a situação. Tinha um rei que já tinha sido ungido, que ele estava lá no trono governando, era Saul. Tinha sido levantado por Deus, mas tinha sido rejeitado, só que ele estava lá no trono. E tinha um outro, que já tinha sido ungido para estar no lugar de Saul, só que o rei estava vivo ainda. O rei não podia assumir um lugar do outro sem que aquele morresse. E ainda por cima, dentro de uma monarquia, a sucessão é natural, é o filho que ia herdar. Mas Davi havia sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e até hoje ele é reconhecido como o maior rei que a nação já teve. Até hoje, Davi é reverenciado pelos judeus como o maior rei da história, que teve erros, que teve falhas, mas que sempre colocou o Senhor em primeiro lugar. E aí é mais ou menos essa história que estava acontecendo quando nós chegamos nesse texto que eu acabei de ler com você. Saul, que era o rei que estava lá no trono, ele identificou, ele percebeu, ele sabia que ele já tinha sido rejeitado por Deus, e ele identificou que tinha um rei já que Deus já tinha escolhido. E aí ele começou a perseguir Davi. Sabe que quando Deus ele tem um projeto na minha vida e na sua vida, eu lamento dizer para você, mas você vai sofrer perseguições. 1 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo fala que aquele que quiser servir a Deus fielmente, vão ser perseguidos. Você chegou aqui esperando de Deus uma resposta para essa luta, para essa perseguição que você está vivendo. Quero dizer para você, bem-vindo ao clube dos escolhidos. Se você está vivendo essa perseguição na sua vida, essa luta, essa situação que quer destruir você, pare de olhar para ela como algo que veio para trazer o seu mal. Isso é um sinal de que Deus tem um chamado na sua vida. Davi podia se desesperar. Imagina, o rei, ele não queria só ver Davi preso. Se você ler a história, você vai ver que ele queria Davi morto. Você imagina o rei, que tinha sob o comando dele todo um exército, podia matar Davi a hora que ele quisesse, podia ter matado Davi a hora que ele quisesse, Davi não morreu, porque o Senhor nos guarda no dia da tribulação. Deus vai guardar você. Se você chegou até aqui hoje, se você está aqui, querido, é porque Deus está guardando você. O diabo tem tramado, tem investido contra a sua vida, mas você está aqui. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Dá para ela o sorriso mais bonito que você pode dar hoje. Porque você está diante de alguém que está enfrentando lutas, mas você chegou até aqui. Olha para ele e fala assim: glória a Deus que você está aqui hoje. Amém. Amém. Isso é um sinal de que o Senhor tem guardado você. E Jesus, quando ele começou a ministrar aos discípulos, antes dele partir, João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. Ninguém foi desavisado disso. Ele virou para os discípulos e falou: olha, vocês vão ter aflições. Vira para quem está do seu lado e fala: você vai ter aflições. Fala, vira de novo para ele e fala: mas fique em paz, porque o nosso Deus, ele já venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições. O que diz o restante do texto? Mas tende bom ânimo. Por quê?
No momento de uma dificuldade, no momento de uma crise, no momento de uma luta, aquilo que nos mantém de pé são as alianças que nós firmamos com homens e mulheres de Deus. Por isso que não tem como eu ser cristão sem estar numa igreja. Porque eu preciso ter aliança com uma autoridade constituída por Deus. Eu preciso ter aliança com irmãos, com uma família que busca a Deus como eu. Porque eu vou ser fortalecido através dessa aliança. E aí imagina comigo a cena, voltando para a história de Davi. Saul era o rei. E ele já tinha um filho chamado Jonatas, que era o sucessor natural de Davi. De Saul, desculpa. Era Saul morrer, Jonatas assumiu o trono. Então Davi, ele não tinha somente Saul como seu rival, mas já tinha um herdeiro para o trono. Só que aí de repente, volta comigo aqui no versículo 1, o texto diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e ele o amou como a sua própria alma. Jonatas não se apaixonou por Davi, como alguns dizem por aí. Eu considero talvez essa uma das maiores heresias que eu já ouvi. Quero falar isso para você, porque esse não é o nosso entendimento, essa não é a nossa visão. Existe um outro texto onde Davi disse que o amor dele por Jonatas supera o amor pelas mulheres. E aí então pega esse texto para dizer, olha lá, isso é uma bichona. Mas se nós formos pensar no texto, Davi era casado, Jonatas era casado, então olha o tamanho da confusão. Então não é. E se a gente for pensar também, nós anulamos a possibilidade de dois homens ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher, serem amigos. É o mundo que quando olha dois juntos, está pegando. O mundo pensa assim, a igreja não pode ter essa mentalidade. Dá uma cutucada aí na pessoa que está do seu lado e fala, acho que ele está falando com você. Amém? Então nós não acreditamos nessa teoria de que havia algo entre eles. Havia sim uma amizade. Quem aqui tem um grande amigo do mesmo sexo que você? É um grande amigo. Quem tem muita amiga mulher, né? Um monte levantou a mão quando eu falei do mesmo sexo, baixou a piscina. Mas se nós começarmos a pensar dessa forma, nós ignoramos essa possibilidade de aqui entre nós, se alguém começar a caminhar muito junto, um rapaz com outro rapaz, uma moça com outra moça, ou héteros que nós temos aqui no nosso meio, também com pessoas do outro sexo, a gente já começar a olhar e pensar outra coisa. É isso que as pessoas olham para Davi e Jonatas e pensam. E essa não é a mentalidade de Deus. E Deus ele quer nos ensinar sobre a cultura de nós fazermos amigos, de nós fazermos alianças, de amizades. E essa aliança que foi gerada aqui no texto, ela foi fundamental para que Davi chegasse até o trono. Porque todo Davi precisa de um Jonatas. O que teria sido de Davi? Depois você pode ler na história, se Jonatas não avisasse ele para onde Saul estava correndo atrás dele para pegá-lo. Todo Davi precisa de um Jonatas. Mas nós vivemos numa cultura onde todo mundo quer ser Davi. Eu quero alguém que me ouça nos meus problemas. Mas quando alguém vier me procurar, eu estou ocupado. Nem entro lá para visualizar a mensagem do WhatsApp para dizer que eu não vi, não respondi. Nós vivemos essa cultura onde nós queremos para nós. E nós precisamos aprender. E hoje o Espírito Santo quer nos ensinar sobre isso. A sermos Jonatas na vida do
esse irmão de novo aí do seu lado. Ele é um Davi que precisa de você. Ele é um Davi que precisa da sua oração, que vai precisar muitas vezes dos seus ouvidos para você ouvi-lo, sem julgar, sem condenar. Todo Davi precisa de um Jonas, e essa aliança, ela foi fundamental. E aí, como eu ministrei já para você ao longo desse mês, toda aliança ela tem um sinal, né? O anel que a gente usa no dedo dentro de um relacionamento, ele é apenas um sinal que lembra para mim, para outra pessoa, para quem está vendo, né, que existe uma aliança. E aí então eles começaram a ter um ritual aqui nesse texto de aliança, porque alguns povos tinham o costume de, dentro de uma aliança, eles trocavam uma peça de roupa. Uma parte entregava uma peça da sua roupa para o outro, e o outro vice-versa. E se você vier aqui comigo no versículo 4, você vai ver que Jonatas começou a tirar a sua capa, tirou o escudo, tirou o cinto, tirou a espada, entregou para Davi, um sinal de aliança. Essa troca de roupa, no sinal da aliança, ela quer dizer, tudo que eu tenho agora passa a ser seu, e tudo que você tem agora passa a ser meu. Quando nós entramos em uma aliança com Deus, é exatamente dessa forma. Tudo que eu tenho passa a ser de Deus, e tudo aquilo que Deus tem reservado, das maiores bênçãos, das melhores promessas, passa a ser direito meu e seu. Quem está entendendo aqui? E aí o texto ele começa a contar aquilo que, os elementos que eles começaram a trocar. Vem comigo no versículo 4. O primeiro elemento que eles trocaram foi a capa. Diga comigo, capa. A capa era um sinal de proteção, de cobertura. Jonatas estava dizendo para Davi naquele ritual: eu vou proteger você, eu vou guardar você, eu não vou falar mal de você. Dentro da igreja, de uma maneira geral, nós precisamos trocar a capa com muita gente, porque a capa, ela protege, para ninguém falar das falhas, para ninguém apontar os erros, porque nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo, amém? O lugar de apontar o dedo e de emitir julgamentos não é aqui, não é a igreja. Mas é muito mais fácil nós apontarmos do que entregarmos a capa. Não quero eu protegido, quero eu coberto. O outro, quem mandou ele seguir por esse caminho? Bem feito, eu não tinha avisado. A gente precisa trocar a capa com muita gente, né? Dá uma cutucada de novo nessa pessoa que ela acha que Deus está falando com você. A capa, querido, também é um sinal de cobertura. E nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Não existe uma vida espiritual saudável sem ter uma cobertura, sem fazer parte de uma igreja, sem ter alguém que me cubra. Se você estava fora de uma igreja, está fora de uma igreja, eu quero dizer para você, você precisa entrar debaixo de uma capa, seja da minha aqui, da nossa igreja, seja em qualquer outro lugar, você precisa entrar debaixo de uma capa, você precisa estar protegido. Porque na hora que o diabo se levanta contra a vida de um cristão, sabe o que acontece quando ele está coberto? Primeiro ele vai ter que tocar lá na autoridade.
chegar na sua vida, ele vai ter que passar por mim. E se ele passar por mim, ainda tem um monte de pastor que Deus está levantando aqui no nosso meio. Até chegar em você, querido, ele não vai conseguir. Eu vou falar novamente, você não entendeu, né? Estou falando. Você não entendeu, não é possível. Antes do diabo tocar em você, ele vai ter que tocar em mim. E se ele conseguir tocar em mim, ainda vai ter um monte de pastor para defender você. Ele não vai conseguir tocar na sua vida se você estiver debaixo da cobertura espiritual. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quem está cobrindo você? Ampliando um pouquinho mais essa pergunta: a quem você tem coberto ao invés de você expor? Porque Deus me mostrou o pecado na vida do irmão. Me mostrou para você sair contando para a igreja inteira? Precisa jogar a capa. Precisa cobrir, precisa proteger. O meu papel, o seu papel como igreja, não é expor. E Jonatas colocou aquela capa sobre Davi, dizendo: olha, você está coberto. O que eu souber das tramas do meu pai, eu vou contar para você, e você vai estar livre. Enquanto eu estiver vivo, eu vou proteger você, e você não vai perecer. Você está entendendo? Volta comigo no texto. Em segundo lugar, o texto diz que ele entregou a armadura. Diga comigo: armadura. A armadura era também um instrumento de proteção, uma defesa. Lá em 1 Samuel 19, se você ler depois, você vai ver Jonatas procurando o pai para defender Davi, para interceder pela vida de Davi por ele. Você entende qual foi o tamanho da importância dessa aliança que esses dois homens tiveram e dessa aliança que nós precisamos ter? Porque se for para você falar algo da vida de alguém, que seja para falar bem. Se for para você falar mal, dobre o seu joelho e conte para a única pessoa que pode mudar aquela situação, que é o Espírito Santo. Amém? Essa foi a troca da armadura. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 15 que aquele que é forte, ele precisa suportar a fraqueza dos fracos. Sabe aquele irmão que às vezes você precisa arrastar ele para ele vir para a igreja? Não, eu vou lá na sua casa, eu vou te buscar, eu vou te trazer. Precisa entregar a armadura. A gente precisa defender, a gente precisa proteger, a gente precisa ajudar. Em terceiro lugar, volta comigo no versículo 4, o texto diz que ele entregou a espada. Diga comigo: espada. A espada é um elemento fundamental para um soldado. O soldado, ele podia ter uma armadura, ele podia ter uma capa, ele podia ter um cinto, podia ter um escudo, mas se ele não tem uma espada, ele só ia ficar na defensiva. Perder a espada no meio de uma guerra, Davi, o Saul, quando perdeu a espada, morreu. Porque a espada, ela é o nosso instrumento para nós avançarmos nas nossas conquistas. E hoje, trazendo isso para o nosso dia, do nosso dia a dia, o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 6,12, que a nossa luta, ela não é contra a carne. Eu vou falar de novo, porque tem gente que precisa ouvir várias vezes sobre isso. A nossa luta não é contra a carne. A sua luta não é contra aquela pessoa que está falando mal de você. A luta de Davi não era contra Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Porque ele entendia que a luta não era contra ele. A sua luta não é contra aquela pessoa dentro da sua casa que está causando todo aquele transtorno.
A sua luta não é contra aquela pessoa que rejeitou você, que fez mal para você. O texto diz: a nossa luta é contra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Existe uma atuação do diabo por trás da vida daquela pessoa. Existe uma atuação, um demônio agindo atrás da vida daquela pessoa para perseguir você. Enquanto você ficar batendo boca com ela, você não vai vencer essa guerra. Enquanto você ficar batendo boca com essa pessoa, você não vai conquistar nada. Lá em Efésios 6, falando sobre a armadura, o apóstolo Paulo, ele fala para nós tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, como que ele venceu o diabo? Ele venceu cantando. Ele levantou a mão, deu brado de vitória e o diabo saiu correndo. Ele entrou no mistério. Ele venceu com a palavra. Ele venceu através da palavra. Hoje Deus quer te entregar essa espada, e essa espada se chama Palavra de Deus, e você precisa tomar nas suas mãos. Quem tem uma Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia mais alto que você puder. Você vê que às vezes a gente perdeu tanto o amor pela Bíblia que às vezes a gente vem para a igreja até sem Bíblia. Salva um aplicativo e outro aí do celular, a gente perdeu o amor por ler a palavra. Quem leu o livro de Ruth essa semana? Olha, pouca gente leu. Como que a gente vence assim? Como que a gente avança assim? Jonatas entregou para Davi aquela espada para ele lutar, ele precisava saber usar ela. E que nessa noite, a minha oração nessa noite, querido, é que o Espírito Santo enche seu coração de amor pela palavra de Deus. Que você tenha mais amor em ler a Bíblia do que acompanhar a timeline do seu Facebook. Que você tenha mais amor em ler a palavra do que acompanhar aqueles programas na TV que você gosta de assistir. Que você tenha mais amor pela palavra do que qualquer outra coisa, porque o diabo não resiste a um cristão que tem a palavra. O diabo não tem medo de grito, não tem medo se você entrar no sapatinho de pobre, ele não tem medo disso. Ele tem medo da palavra. Ele não resiste à palavra. Ele não resiste à palavra. Então hoje você precisa tomar essa espada na sua mão, que se chama a palavra de Deus. Pega você que tem a sua Bíblia aí, seu aplicativo de celular, coloca assim no seu peito, em nome de Jesus, e fala: Senhor, me enche de amor pela tua palavra. Me dá amor, me dá fome por ler a tua palavra, por conhecer a tua palavra, por saber aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Vai ser através da palavra que você vai conquistar. Vai ser através da palavra que você vai tomar posse das promessas. Vai ser através da palavra que você vai conhecer aquilo que Deus tem reservado para você. Vai ser através da palavra que você vai vencer essa guerra que você está enfrentando, em nome de Jesus. Amém? Amém? O quarto elemento foi o arco. Está lá no versículo 4 também. Diga comigo: arco. O arco era um instrumento de guerra, assim como a espada. Só que o arco ele lança uma flecha que ia muito mais longe do que a espada podia ir. É um elemento de extrema importância para a conquista no meio das nossas guerras. Jonatas entregou para Davi tudo que ele tinha.
como um bom soldado. Com a espada, ele podia enfrentar quem estava perto, mas com o arco, ele poderia vencer quem estava vindo de longe. Aleluia! Levanta a tua mão para o céu, que hoje o Senhor está entregando para você o seu arco. Levanta, segura aí com a tua mão, porque hoje o Senhor está te entregando na sua mão um arco. Até agora você estava tendo um nível de conquistas aí com uma espada, você estava conquistando algumas coisas, mas hoje o Senhor está te entregando um arco, e Ele vai ampliar o nível das tuas conquistas. Se prepare a partir de hoje para você conquistar muito mais do que você poderia conquistar na tua força, muito mais do que você poderia conquistar no teu braço. Segura com você esse arco. Em nome de Jesus Cristo, segura com você esse arco, querido, porque Deus vai te fazer vencer as maiores guerras que você achava que você não ia conseguir enfrentar, porque Deus vai te fazer vencer situações que estão gritando para você, que elas são mais fortes que você, elas estão desestabilizando o seu coração, a sua alma, mas hoje o Senhor está te entregando uma arma de guerra na tua mão. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, é uma unção de superação que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Levanta as suas duas mãos para os céus. É uma unção de superação que Ele está te dando hoje. Você olhava para você e falava: Deus, eu sou tão fraco, mas hoje o Senhor está derramando essa unção de superação, e vai vir uma força, sobre você, que vai te colocar de pé nessa noite, e vai te fazer enfrentar as suas guerras, e o diabo não vai te parar. Xarabacanterebas, recebe essa unção do Senhor hoje. Arabachorebas, com as suas duas mãos levantadas, diga para o Senhor o nome das guerras que você precisa vencer. Quais são as guerras? Talvez é um desemprego, uma porta que não abre nunca para você. Fala para o Senhor. Talvez é na sua vida sentimental, você está esperando o milagre de Deus acontecer. É no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas finanças. Quais são as guerras que você precisa conquistar hoje? Quais são as guerras que você precisa vencer hoje? Fala para o Senhor, querido. Fala para o Senhor, fala para o Senhor, fala para o Senhor, fala para o Senhor, e lança a flecha, e lança essa flecha, e lança essa flecha. Xarabacaiarebas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar uma pausa ao Senhor? Tem portas que vão se abrir na tua vida essa semana. Essa semana. Portas que você nem esperava vão se abrir para você essa semana. Porque o Senhor está te dando essa unção para superar as tuas guerras, os teus desafios, e para conquistar além das tuas forças. Você que chegou aqui preocupado com as suas contas, com aquilo que você precisa pagar essa semana, vai vir uma provisão de Deus para a tua vida. Vai vir uma provisão de Deus para a tua vida tão grande, mas tão grande, que você vai pagar as tuas contas e ainda vai te sobrar. Deus vai te entregar essa provisão nas tuas mãos. Se você recebe, diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Para nós terminarmos, volta comigo no versículo 4. O último elemento que Ele entregou foi o cinto. O cinto era a parte que sustentava toda a armadura. Não era um cinto como os nossos cintos. Ele era como uma espécie de um suspensório. Ele sustentava toda a armadura. Dentro dessa entrega que Jonatas fez nessa aliança com Davi, o cinto representava que Davi estaria consolidado, posicionado para viver as vitórias do Senhor.
Porque existem guerras que nos vencem porque nós não nos posicionamos. Existem guerras que nos vencem porque era o momento de você se levantar com toda a sua fé, com toda a sua força, e você agiu como um frouxo, ficou morrendo de medo, se desesperou, se descabelou, e aí veio a guerra e te venceu. Davi estava recebendo de Jonatas um sinal que ele, para se tornar rei, para viver aquela conquista que ele precisava, ele precisaria estar posicionado como um soldado. O cinto deixava tudo ajustado na mão. Ele precisaria estar posicionado. Você precisa se posicionar nessa noite. Nós precisamos nos posicionar. Quem aqui já viveu na sua vida pelo menos um milagre de Deus? Uma situação que você orou e Deus te atendeu? Uma só, pelo menos. Só que aí vem a próxima luta, e ao invés de você se lembrar que Deus já fez, em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente, você se desespera, porque não está posicionado. Querido, quanta coisa Deus já fez na sua vida, quantas orações suas Deus já não respondeu, porque hoje você está fora da tua posição, agindo com incredulidade, com desânimo. Porque hoje você está fora da sua posição, querendo jogar tudo para o alto. Davi estava dizendo, Jonatas estava dizendo para Davi: se você quer vencer, você precisa estar posicionado. Você precisa estar na posição que Deus quer que você esteja. Chega de chorar, chega de lamentar, chega de ficar relembrando o que passou.